Muito rico, muito rico. Esse que está, ou que foi privilegiado de estar aqui nessa noite. Na nossa linguagem lá no Brasil, diria assim, era um zero à esquerda. Alguém sem perspectiva nenhuma de vida. Não tive pai, não conheci meu pai, e minha mãe muito nova, se envolveu muito nova, e nesse envolvimento, um filho atrás do outro, 7 filhos. E a diferença, esses dias nós sentamos com minha esposa e começamos a fazer a diferença. Aí minha esposa falou, nossa, com 9 meses do teu irmão, a tua mãe engravidou de você. E era mais ou menos assim. E ela trabalhava de doméstica, limpando a casa dos outros. Com 7 filhos, uma mulher muito nova. E nós passamos muita dificuldade. Esse que está falando hoje aqui não tinha perspectiva nenhuma de vida, não imaginava nem ter uma família. Mas El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nós não conhecíamos o Evangelho. Eu mexia muitas vezes, nós éramos em 7 irmãos. Nós morávamos em uma casa, botamos fogo nessa casa, e minha mãe trabalhando de doméstica, os irmãos imaginam. Mas ela lutando, batalhando, ela conseguiu criar os 7 filhos. Mas a nossa vida era muito difícil. E a comida que a patroa, a senhora dava para ela comer, ela colocava num pote de margarina e trazia. E nós, os 7 filhos, fazíamos uma rodinha e cada um comia um pouco daquele pote de margarina. E muitas vezes nós saíamos para mexer nos latões de lixo. E nós dava graças a Deus quando nós comíamos um pão embolorado, quando nós achávamos um pão embolorado. Então, para resumir, outro dia, eu não sei se a porta ficou aberta aqui, hein? Mas nós passamos uma situação muito complicada, muito difícil. E eu não tinha perspectiva nenhuma, não imaginava ter uma família. E diga-se de passagem, ter uma família lindíssima, 3 filhos abençoados, uma esposa maravilhosa. E eu nunca sonhava em estar em outro continente, e que dirá ser canal de bênção para alguém. Mas um dia, para terminar, cansado daquela vida de mendigo, de miséria, de pobreza, de necessidade, um amigo disse para mim, foi antes que eu para a igreja, e ele disse, vamos comigo para a igreja. Eu era jovem, saindo da adolescência. Ele disse, vamos para mim para a igreja dos crentes. E ir para a igreja dos crentes era coisa do outro mundo. E a minha família também não concordava, não aceitava. Mas aquele moço insistindo, e eu brabo com ele, e ele venceu. Maior era o que estava com ele, e que tinha um plano na minha vida também. E El Shaddai, o Todo-Poderoso, me fez entrar numa igreja como essa. E eu só lembro daquele culto, na hora em que eu estava na frente, com a mão levantada e dizendo que estava aceitando a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu nem sabia o que eram dons espirituais, mas naquele dia Deus usou um jovem e disse, estou mudando a tua história, e vou te levar às nações para pregar a minha palavra. Vou fazer de você um ganhador de almas. Daquele dia, Deus mudou a minha história, prosperou na minha vida. Aquele menino que andava mendigando, pedindo esmola, dando graças a Deus quando ganhava um x-mi com pão, com banana. Ei, Deus mudou por completo a história, me pôs para trabalhar numa multinacional,
fui funcionário da Volvo, fui trabalhar na Volvo. Deus me deu condições, prosperou na minha vida, mudou a minha história, fez eu ser dono do meu negócio e me enviou às nações, tem me enviado e me deu o privilégio de estar aqui hoje, pregando a sua palavra. Esse é o El Shaddai, esse é o Todo-Poderoso. Ele muda a história, ele muda a situação. Se você está aqui hoje e não tem perspectiva, creia, porque o Todo-Poderoso vai mudar a tua história. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Sharama, Shandara.